Deus Espírito, glória dai. Amém. Povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, que Deus nos abençoe. Quero te convidar neste momento a abrir as Escrituras Sagradas, livro de Gênesis, capítulo 50, do versículo 14 ao versículo 21. E nesse estudo nós vamos tratar sobre o tema pecadores debaixo do mesmo teto. Vamos ler Gênesis capítulo 50, de 14 a 21. A palavra do Senhor então assim nos diz. Depois disto, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vamos orar? Pai, a nossa gratidão por mais esta oportunidade de compartilharmos a palavra do Senhor. Que teu Espírito Santo nos instrua e nos guie em toda a verdade. E que o nome do Senhor, ao final do estudo, seja glorificado. Que tudo que fizermos, que tudo que aprendermos, seja guardado no nosso coração, para não pecarmos contra ti. É a oração que fazemos em o nome de Jesus. Amém. Nos anos 80, era muito comum propagandas de televisão apresentarem a ideia de lares perfeitos e que toda a família se reunia ao redor de uma mesa para apreciar um delicioso café da manhã. E o interessante nesses comerciais é que já naquele momento do café da manhã, os filhos, o pai e a mãe, eles estão todos bem-humorados, eles estão bem vestidos, eles estão muito bem penteados, não tem ninguém ali contrariado porque acordou cedo, porque vai para a escola, tem um dia de trabalho pela frente, tem uma casa para limpar, ou um trabalho também para fazer, no caso da esposa. Todos eles ali estão muito animados com o dia que eles vão ter. E tudo começa com um perfeito café da manhã. Não há nenhum problema entre eles, é uma família que funciona muito bem, desde que eles comam o café da manhã junto com aquele determinado produto. É claro que você sabe, eu sei que tudo isso é apenas o poder da mídia para vender uma determinada ideia. E, assim, muitos telespectadores, eles presos, talvez, nos seus problemas reais, vendo uma ação dessa, vendo um tipo de propaganda desse, ele resolve, então, ir lá e comprar aquele determinado produto, que vai assim, isso aqui vai trazer felicidade para a minha casa. Nós também, todo dia de manhã, quando acordar, sabendo que tem uma determinada margarina na mesa, todo mundo vai pular da cama, trocar de roupa e ninguém vai reclamar, porque vamos tomar um café da manhã juntos. E, de fato, deveria ser assim. Nós deveríamos estar felizes pelo simples fato de estarmos juntos, tomando uma refeição junto. Mas a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre o ideal para o real. E a mídia trabalha muito bem essa questão. Ela nos leva muitas vezes a comprar o que não precisamos, com o dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que não se importam. É o grande poder da mídia.
mas graças a Deus pelas Escrituras Sagradas. Porque ao contrário dos comerciais familiares perfeitos apresentados pela mídia, a Escritura Sagrada, ela trata a família dentro de uma realidade. Ela trata a família com todas as suas funções e com todas as suas disfunções. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, para as famílias das Escrituras Sagradas, incluindo aquelas mais famosas das Escrituras Sagradas, como, por exemplo, a dos patriarcas, nós podemos constatar que até mesmo essas famílias bíblicas têm lá os seus problemas, têm lá as suas dificuldades de relacionamento. Porém, a Bíblia, além dela não esconder, ela direciona como resolver, como tratar, como viver, apesar das nossas dificuldades familiares. Quando nós lemos as histórias dos patriarcas, começando lá em Abraão, Isaac e Jacó, percebemos que são famílias também com problemas. Famílias que têm dificuldades nos seus relacionamentos familiares. E como que pode isso? Como pode uma família de Deus, uma família como a de Abraão, de Isaac e Jacó, ter problemas familiares? Olha, eu não posso responder com exatidão a essa pergunta, mas eu posso dizer que Deus usa quem Ele quer, da forma que quer, por causa da sua misericórdia. Essas famílias foram usadas por Deus por causa da sua misericórdia, porque Ele mesmo, na sua graça, na sua misericórdia, escolheu essas famílias. Essas famílias que tinham problemas de relacionamento, que depois que constituíram família, tiveram também os seus problemas familiares, mas Deus, na sua graça e na sua bondade, quis usar essas famílias. Ele mesmo santificou essas famílias imperfeitas e as usou para cumprir com o seu decreto eterno, para cumprir com o seu propósito redentivo desde antes da fundação do mundo, incluindo os erros e problemas dessas famílias. Deus administrou cada problema, conduziu-os para que o plano de Deus pudesse ser cumprido. E prestando muita atenção nas famílias que são descritas nas Escrituras, você e eu nós vamos chegar à mesma conclusão. Nós vamos perceber que elas não são tão diferentes das nossas. Eram famílias que em nada também se pareciam com as famílias dos comerciais de margarinas. Todas as famílias, incluindo as nossas, depois de Adão e Eva, experimentam a realidade de serem formadas por pecadores. São pecadores que constituem famílias. No entanto, são famílias como assim dos patriarcas que foram guardadas, transformadas e regeneradas por Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Reconhecer a soberana misericórdia do Senhor já é um passo enorme e muito importante para que resolvamos os nossos conflitos familiares. Resolvamos os nossos problemas de relacionamento de pecadores vivendo debaixo do mesmo teto. Porque famílias de verdade, não aquelas produzidas pela mídia, é constante a necessidade real de arrependimento e também de perdão. Famílias de verdade, famílias reais, precisam experimentar no seu dia a dia, no seu relacionamento, arrependimento e perdão. A história de Jacó termina com a narrativa de José. A vida de Jacó, ela termina e o final de Gênesis, no capítulo 50, mostra agora como é o relacionamento de José com os seus irmãos após a morte de Jacó. Havia uma tensão da parte dos irmãos de José. E a questão é, o que vai acontecer conosco? Eles imaginavam
que José estava apenas esperando a morte do pai para que pudesse agora se vingar. Com a morte de Jacó, eles retornam para o Egito e pensam: agora José vai se levantar contra nós. Nós, seus irmãos, que o vendemos para o Egito. Nós que fizemos tão grande mal a este irmão. Nós que separamos José do convívio familiar, passou muito tempo longe do seu pai, pouco pôde aproveitar, desfrutar da bênção de conviver com seu pai. José vai nos maltratar agora, vai revidar, vai pagar o mal que nós fizemos a ele. No entanto, você vai perceber que José vai escolher um outro caminho. José poderia vingar-se ou perdoar. E o caminho escolhido por José é o perdão. Perdoar é a atitude humana que melhor espelha o caráter do próprio Deus. Por isso, para o cristão, para nós crentes em Cristo Jesus, o perdão ele não é uma questão de opção e não é nenhuma questão de obrigação, mas é uma questão de expressar a nossa nova natureza. O crente, pelo perdão, ele expressa quem ele é, a nova criatura que ele é em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versículo de número 32, nos dá essa dimensão exata de revelar pelo perdão a nossa nova natureza. Efésios capítulo 4, versículo 32, a palavra do Senhor diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Nós expressamos esta nova natureza perdoando uns aos outros, sendo compassivo, benigno, como Deus foi. Assim como Deus foi compassivo, benigno e nos perdoou em Cristo, nós também, como novas criaturas, devemos perdoar uns aos outros. E isso é importante quando nós levamos isso para dentro de casa, para dentro do lar. E por quê? Perceba algo muito importante. Quando dois pecadores, e a gente não pode esquecer disso, que quando um homem e uma mulher, e somente um homem e uma mulher podem constituir uma família, quando eles resolvem se casar, quando eles resolvem então formar uma nova família, nós não podemos perder a ideia de que são dois pecadores. O pecado não vai ficar do lado de fora da casa, o pecado vai entrar, porque os dois pecadores irão adentrar e conviver debaixo do mesmo teto. E isso é importante nós compreendermos e nunca esquecer dessa questão. Quando então dois pecadores resolvem construir uma família e envelhecer juntos, porque o casamento é para sempre, não existe essa ideia de separação, a não ser que a morte chegue para quebrar, interromper esse laço, mas de modo geral, envelhecem juntos. Então, quando dois pecadores resolvem envelhecer juntos, eles certamente terão que experimentar doses maciças de arrependimento e perdão pelo caminho mútuo da vida. Enquanto caminham juntos pela estrada da vida, nessa caminhada cristã, os dois, marido e mulher, e com a chegada dos filhos, essa família vai ter que experimentar profundas doses de arrependimento e perdão durante essa caminhada. E muitas vezes com lágrimas e ao custo do próprio orgulho. Você vai perceber, e nós percebemos e podemos identificar no meio da família que uma esposa, por exemplo, perdoadora e submissa, ela não se enche de ressentimento pela péssima memória do marido para com datas especiais que na cabeça dela merecia uma importante comemoração romântica.
E nós homens temos muitas dificuldades com isso. E as mulheres esperam que a gente lembre de determinadas coisas. Mas quando a esposa ela consegue perdoar o seu marido por esses lapsos de memória, de não entender ou não lembrar de algumas coisas, quando ela consegue exercer a sua misericórdia e até mesmo a sua paciência com homens por falta de memória, ela dá testemunho da graça de Deus dentro do seu lar. Porque ao invés de ficar remoendo e trazendo à tona o erro do seu marido, ela perdoa e ela mostra a graça de Deus que atuou na sua vida e que levou a ter esta atitude de perdoar. E esta mulher, então, ela vai edificar a sua casa, personificando a sabedoria de Cristo nas suas atitudes. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba, ou a destrói, ou a derruba. A mulher sábia aqui, você vai ver esta mulher, a descrição dela em Provérbios capítulo 31. É uma mulher que contribui para abençoar a vida do seu marido. E quando ele erra, ela também o perdoa, está disposta a exercer a graça. A mesma graça que a alcançou por intermédio de Cristo, ela exerce esta graça na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, dentro da sua casa. E com isso ela ajuda a edificar e abençoar o seu lar. Por outro lado, o marido dedicado também, consagrado à sua esposa, ele está disposto a fazer qualquer coisa pela sua amada, pelos seus filhos. Ele não mede esforços para isso, mas pacientemente trata sua esposa com singeleza de coração, com brandura de espírito e não com amargura, servindo assim de testemunho do verdadeiro amor de Cristo dentro do seu lar. Efésios capítulo 5, versículo 25, a palavra do Senhor nos diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É o marido que está disposto a se sacrificar. Não mede esforços e nenhum sacrifício para abençoar a sua família, especialmente a sua esposa. É o marido que ama a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Ao mesmo tempo, nós temos agora a figura do pai e da mãe, que sabem que quando errou, sabem também pedir perdão aos filhos. E eles entendem que pedir perdão aos filhos não diminui a sua autoridade dentro do lar. Pelo contrário, eles estão edificando a sua autoridade, a autoridade bíblica, com a mesma graça que o Pai Celestial derrama sobre nós. Pedir perdão não diminui a autoridade, apenas acalma o coração dos filhos e não leva os filhos a ira ou ficarem assim desanimados. Colossenses capítulo 3, versículo 21, a palavra do Senhor assim nos diz: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. O pai e a mãe que pede o perdão, ele vai produzir na vida do seu filho o entendimento da humildade. Os pais que sabem pedir perdão ensinam seus filhos a serem humildes. Ensinam sobre o caráter humilde de Cristo Jesus e como nos relacionamos com Cristo e também com o próximo. Cristo deu exemplo de humildade quando ele se esvaziou, quando ele se fez carne. Ele nos amou e se deu por nós numa cruz para que nós fôssemos perdoados, para que nós recebêssemos do Senhor o perdão para as nossas vidas.
Quando o pai e a mãe conseguem chegar e dizer para o seu filho: eu errei, eu peço perdão, ele ensina sobre humildade e nos leva a pensar que esta humildade ela só é possível porque Cristo uma vez se humilhou. É a oportunidade que nós temos de levar os nossos filhos a pensar na humilhação de Cristo e ensiná-los a como se relacionar uns com os outros. Filhos que cresceram num lar onde há perdão, aprendem a contar para seus pais quando erram e desobedecem. Não importa a gravidade da questão em si, porque sabem que encontrarão em seus pais apoio, perdão e socorro. Por isso é tão importante os pais saberem pedir perdão, porque vão, além da humildade, vão ensinar seus filhos a se aproximar deles, porque encontram nos seus pais perdão, apoio e socorro. Nem mesmo o pecado seria capaz de quebrar esta aliança existente dentro do lar. Da mesma forma que Deus fez conosco. Deus ele não tem nenhuma necessidade de nos pedir perdão. O que nós estamos falando aqui é que nós temos a necessidade de reconhecer como Pai que nós também erramos, mas que nós também sabemos pedir perdão. Nós sabemos pedir perdão, para que os nossos filhos se sintam confiantes, para que quando eles errarem e vão errar, possam se achegar até nós e pedir perdão, porque sabem que vão encontrar apoio, perdão, graça, misericórdia em nós. Como Deus faz, como Deus fez conosco. Um exemplo disso está lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 22, a parábola do filho pródigo, quando o filho retorna para casa. Ele retorna com uma intenção, mas o pai o recebe com outra. Veja aí, o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. O pai restaura o seu filho à condição de filho. O pai perdoa. Não importa o tamanho do pecado deste menino, mas o pai o recebeu, o perdoou e o restaurou à condição de filho. Mas ele só fez isso porque ele entendeu. Em algum momento o pai era misericordioso e compassivo. Por isso que é tão importante nós, pais, sabermos também pedir perdão aos nossos filhos. Pais que, em vez de ensinar os filhos a revidarem os maus tratos de uma criança, seja na rua ou seja na escola, e passam então a orar pelas famílias dessas crianças e pela própria criança que gosta de fazer bullying com os outros, ensinam aos seus filhos a viverem numa dimensão da graça de Deus, que vai além da dimensão humana, mas nos leva à dimensão divina. Há 3 dimensões aqui que nós podemos tratar. Nós temos a dimensão humana, que é pagar o mal com o mal. Ou seja, aquilo que me faz, eu revido. Ok? Eu pago o bem com o bem, pago o mal com o mal. Dimensão humana. Existe a dimensão demoníaca, diabólica. É pagar com o mal o bem recebido. Mas existe a dimensão divina, que nós pagamos com o bem o mal recebido. Quando nós ensinamos nossos filhos a orar pelos que nos perseguem, nós levamos o nosso lar a esta dimensão divina. Pela graça de Deus, Cristo nos leva a essa dimensão divina, que é não revidar o mal com o mal, mas é pagar o mal com o bem. Pois é assim que as Escrituras nos ensinam. Quando nós, pais, conseguimos passar essa mensagem para os nossos filhos, nós levamos uma mensagem de misericórdia, de graça. E os nossos filhos, então, quando crescerem, podem levar isso para os seus filhos. E isso, então, traz grandes benefícios, não só para
dentro de casa, mas também para toda a igreja de Cristo Jesus. Se o nosso objetivo principal para as nossas famílias for que sejamos semelhantes a Cristo, então o perdão deverá estar presente como ingrediente fundamental dentro do lar. Muitas vezes nós ensinamos a perdoar os que estão de fora, enquanto os que estão de dentro, debaixo do mesmo teto, nós temos sérios problemas de relacionamento, temos dificuldades de perdoar uns aos outros. Quando, na verdade, o perdão, arrependimento, relacionamentos transformados, mudados, deveriam começar dentro de casa. Nós, dentro de casa, que devemos exercitar a prática de arrependimento e perdão. Nós, dentro de casa, que devemos dar o primeiro passo no relacionamento para pedir perdão e também para perdoar. Tudo começa dentro do lar. Quero terminar nesta oportunidade agradecendo a Deus esse privilégio que o Senhor me concedeu. Quero dizer para todos nós que todas as pessoas são pecadoras, sem exceção. Mas há uma distinção importante que a gente precisa tratar neste final. Nós, crentes em Cristo, somos pecadores transformados, perdoados em Cristo Jesus. Não há nada que nos identifique mais como cristãos, como igreja de Cristo, como família cristã, do que o perdão que nós temos em Cristo e o perdão que podemos dar pela graça de Cristo. Sendo assim, sabemos que, por um lado, as pessoas que amamos também pecarão contra nós e nos desapontarão. Isto é uma realidade. Os nossos filhos, a nossa esposa, os maridos são pecadores. Em algum momento fazem coisas, falam coisas que magoam, que machucam, que desapontam. Mas nós somos pecadores debaixo do mesmo teto. E como pecadores debaixo do mesmo teto, nós não apenas nos ofendemos, nos magoamos ou nos desapontamos, ainda que de vez em quando, mas como pecadores perdoados debaixo do mesmo teto, nós sabemos que a graça de vida que nos alcançou com perdão e restauração é também a mesma graça e o mesmo perdão e a mesma restauração que podemos dar uns aos outros e que deve ser revelada uns aos outros debaixo do mesmo teto, que estão ao nosso redor, vivendo na mesma casa, no mesmo lar, pertencendo à mesma família. Irmãos, graça e perdão começam a ser dadas e ministradas dentro da nossa casa. Que Deus te abençoe e que haja paz, graça e perdão em cada coração e em cada lar. Que o Senhor nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, na sua graça e bondade, que o Senhor nos ajude a viver debaixo da sua graça, perdoando uns aos outros, sempre que necessário, para que possamos então mostrar, revelar que nós somos pessoas transformadas pelo teu Evangelho. Que o nosso lar mostre, exemplifique que nós somos pecadores, mas pecadores que vivem debaixo do mesmo teto, transformados pela graça de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço para você e para a sua família. Nos correm os dias e depressa se esvai nossa dor.
São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também